Selecionado. Número de publicações. Seu direito inclusivo. Você está ao vivo. Bom dia, gente. Novamente, a live com a Renata ela travou bastante, então tô tentando uma terceira vez, porque a gente não vai desistir. O assunto ele é muito legal, ainda mais eu que não faço parte da arquitetura, né? Eu tô aprendendo bastante. Que assim, eu vivo na prática, né? Eu não entendo como é a projeção de tudo isso. Vamos ver, vamos entrar porque eu quero. Compartilhar. Perguntas ao vivo. Comentar. Visualizar. O arquitetura acessibilidade. Visualizar. Botão. Ai, Renata acabou de entrar. Calma aí, eu vou. Comentar. Campo. Transmitir ao vivo com arquitetura acessibilidade. Renata? Oi, gente. Desculpa os problemas Vamos entrar. técnicos. Acontece, né? Agora acho que vai. Agora acho que vai. Oi, doutora Luciana. É, problemas técnicos. Eu não quero desmarcar essa live. Vamos que vamos tentar quantas vezes forem preciso. Pelo amor de Deus, tô adorando esse tema. Eu lembro que eu ouvi você falando alguma coisa da identificação para pessoa com deficiência, mas como cortou, se você quiser repetir para mim a Nossa, eu já vou pergunta. fazer todas as minhas perguntas de novo. Assim, no caso de você estar lidando com uma pessoa com deficiência, como você tem contato mais com a família, né? Porque existe muito isso da família falar pela pessoa com deficiência, ou você tem contato com a própria pessoa mesmo? Ah, depende do caso, né? Se a pessoa, que a pessoa tem mania de ficar se reportando para a família, para quem está perto. Se a pessoa tem capacidade de se comunicar comigo, eu vou me comunicar com ela, né? Faz pouco tempo atrás eu fiz um serviço de uma consultoria, né, de uma pequena reforma para uma pessoa em cadeira de rodas em Santo André. Então eu tratei direto com ela, não foi com a família. Então, a Uhum. gente conversou, eu vi o que ela precisava, ajudei, né? E ela ficou super satisfeita. Principalmente, eu vou te garantir, principalmente por você se dirigir a ela, que é isso que muito que uma pessoa com visual sofre bastante, né? Eu não sei as outras. Mas assim, você se dirigir exclusivamente, sei lá, o Gabriel que está sendo seu cliente, entendeu? Isso para pessoa com deficiência acaba fazendo toda a diferença. Não, com certeza. Se a pessoa tem capacidade de se comunicar, eu vou falar com ela, né? O que eu posso perguntar, né, às vezes para a família, porque você conversa com a pessoa com deficiência e com a família para saber quais as dificuldades que ela tem dentro de casa, para saber como deixar melhor o ambiente para ela. Então, você vai conversar com a pessoa com deficiência, com a família, e às vezes é necessário conversar com o fisioterapeuta também, outras pessoas do dia a dia dessa pessoa, para entender melhor. Agora a gente está se ouvindo certo, tô percebendo, né? O que eu falo você já escuta. Tava muito Ainda bem, engraçado aquela hein? hora, gente do céu. Eu falava uma coisa, tipo, daqui um minuto você iria entender uma coisa que eu, tipo, perguntei e tava totalmente fora de contexto do que você tava falando, né? Sorte que agora É conseguimos verdade. consertar. Assim, outra pergunta que eu tenho. Como a Renata é vista pelos arquitetos? Assim, você falar, sei lá, numa rodinha de arquitetos que vocês estão conversando. Eu trabalho com arquitetura acessível. Esse nicho não é muito visto ainda pelos arquitetos, né? Agora tá sendo mais visto porque as autoridades têm caído mais em cima, pelo menos em São Paulo, né? A prefeitura tem a comissão permanente de acessibilidade, né? Eles estão fiscalizando mesmo, pequenas reformas para conseguir alvará, para conseguir renovação de alvará, tem que ter o projeto de acessibilidade. Então, assim, a procura está sendo maior do que antes, né? Mas muitas vezes você vai numa obra, num projeto, aí você chega e fala, olha, tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo. Ah, lá vem a moça da A moça da acessibilidade. acessibilidade, né? Muito engraçado. E assim, como você vê muito arquiteto fazendo besteira, assim, é igual advogado, existem vários, mas nem todos são bons. Assim, você vê muito arquiteto tentando mexer com a acessibilidade e fazendo coisa errada? O que eu vejo, assim, né, muitas histórias que eu vou fazer, né, a pessoa fala, o banheiro já está acessível. Eu entro lá, a primeira coisa que tem é o vaso com abertura frontal, né? Isso é Ah, um perigo. Aquele vaso que tem a abertura frontal não é, tá errado. Isso é para uso hospitalar. Por que que acontece?
Quando a pessoa vai fazer a transferência da cadeira de rodas para o vaso, muitas delas prendem a perna naquele buraco lá. Aí Uhum. teve acidentes até de pessoas quebrarem as pernas. Então, Nossa, que assim, perigo. então em 2004 não falava claramente que era na NBR de 2004, não falava claramente que era perigoso, mas a de 2015, que quando houve a atualização, eles falam, não pode usar vaso com abertura frontal em banheiro acessível. Né? Eu vejo isso, eu vejo alarme de emergência no banheiro em altura errada. Já vi em altura errada, do É igual lado você do tava interruptor. falando, né? Tava lá tão no alto que nem só um jogador de vôlei ia conseguir da outra, na outra live que cortou, né? Que assim, para que serve o alarme de emergência? Para que se a pessoa cair no banheiro, ela consiga alcançar. Então eles deixam numa altura que é 40 centímetros do piso acabado, para quê? Se uma pessoa cair, ela consegue alcançar. Mas se uma pessoa em cadeira de rodas tiver alguma emergência lá dentro, ela também consegue alcançar com essa altura, né? Uhum. E eu já vi assim, do lado do interruptor, na mesma altura do interruptor. Então, quem é deficiente visual não vai saber que lá é um interruptor, é um alarme. O cego vai no banheiro e acaba apertando o alarme ao invés do Ou do interruptor. lado da válvula de descarga. Até um deficiente visual falou que ele foi apertar a descarga e apertou o alarme. Aí apareceu, veio gente achando que ele tinha caído, né? Que foi um away. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? A gente faz piada, mas não, gente, tudo tem um porquê. Por isso que a norma de acessibilidade tem que ser seguida, né? E não só a norma de acessibilidade, porque um leigo lendo aquilo é uma coisa, uma pessoa que entende é outra. Então, ela tem que entender o que as deficiências precisam, as pessoas com deficiência. Porque tem alguns itens da norma, por exemplo, que fala de largura de corredor. Aí, se você for seguir aquilo pelo comprimento, às vezes não consegue seguir na hora que a pessoa for ficar de frente para abrir uma porta, a pessoa em cadeira de rodas. Né? Uhum. Para ela conseguir fazer isso, tem uma profundidade. Só que lá você vai olhar em corredor, a corredora, acho que até 4 metros, se não me engano, era 80 ou 90 centímetros de largura. Mas se tiver uma porta para abrir, a pessoa com cadeirante não consegue abrir. Não Então consegue. tem que analisar vários itens da norma e juntar, né? E fazer a compreensão ali para poder realmente deixar a pessoa acessar todos os ambientes. Porque a lei e a norma, hoje eles falam, todos os ambientes têm que estar acessível, exceto a casa de máquinas, né? Uhum. Então, não tem mais aquilo, acesso ao serviço, eu tenho, sei lá, eu tenho autoatendimento no térreo, se eu tiver autoatendimento no outro pavimento, eu também vou ter que estar acessível lá, entendeu? Então, tudo não é acesso ao serviço mais, é a cada ambiente. Para dar acessibilidade no todo, né? E proporcionando a inclusão para a pessoa com deficiência. É o que eu sempre falo para o pessoal: tem diferença entre você ser acessível e você ser inclusivo. Você pode colocar um monte de piso lá e falar que é acessível, sendo que a pessoa com deficiência ela não está tendo o acesso a todos os ambientes, né? Se ela, sei lá, ela é o proprietário da loja, como que ela vai poder transitar por todos os lugares, né? Com certeza, com certeza. E assim, a norma, assim, ela tenta abarcar, né, 950, o maior número de pessoas. Então, realmente tem que atender a tudo ali, né, para tornar acessível, né? E hoje em dia tem assim, as pessoas tem a Lei Brasileira de Inclusão, né? Que a gente fala, é uma hierarquia. Tem a Lei Aham. Brasileira de Inclusão, né? Que ela fala que tem que seguir a norma. Ela fala o que fazer. E a norma, como fazer. Então, é um conjunto. É um complemento, né? É um E complemento. assim, pode É um falar. complemento. E qual foi o projeto mais desafiador assim para você de tornar acessível? É sempre quando é coisa que já existente. Já É mais existente, difícil, né? né? Às vezes quando você não tem um espaço para fazer uma rampa,
Aí você vai ter que analisar o projeto de estrutura, aí às vezes, muitas vezes não dá para colocar uma plataforma, então quando é imóvel antigo, imóvel existente, já é sempre mais complicado, É sempre né? mais complicado. E assim, hoje eu falo, né, para as pessoas, que muita gente fala, ai, eu vou fazer meu comércio, eu vou pegar um imóvel alugado. Aí como é que eu faço? Eu vou reformar um imóvel alugado? Então, assim, o primeiro passo é, antes de alugar um imóvel, já chama uma pessoa que entenda. Por quê? Ela vai ter que ver os corredores se estão ok, né? A largura e comprimento, se atende à norma, vão de porta, várias coisas que, dependendo do custo a ser feito, né, da reforma para você fazer o seu comércio, não vale a pena, né? Com certeza. E o que eu falo? Eles, já aluguei e vou ter que fazer mudanças lá. Tenta negociar com o proprietário do imóvel. Por quê? Acessibilidade é lei federal, né? Tem a 52, decreto 5296 de 2004, depois tem a Lei Brasileira de Inclusão, então é peso de Constituição mesmo, tá? Então, se ele não adaptar o imóvel dele, ele vai ficar para trás. Quando a outra pessoa ele for tentar alugar para outra pessoa, ela não vai querer. Porque, pô, eu vou ter que fazer um monte de adaptação, então tenta negociar. Eu já aluguei e não deu, não vai dar para, vai sair muito caro, tenta negociar com o proprietário, né? Fala, olha, você vai sair ganhando, porque a hora que eu sair daqui, você for alugar para outra pessoa, já vai estar adaptado, uma boa parte. De forma geral, assim, né? As pessoas deveriam projetar e pensar na acessibilidade do começo. Acho que assim, metade das dores de cabeça que elas teriam seriam resolvidas, né? Com certeza, é o que eu falei, é 1% só a mais do custo no projeto e no custo de obra. Porque como, já desde o começo, você já vê várias soluções para aquele terreno, né, para aquela edificação, né? Se dá para colocar rampa, se dá para colocar plataforma. E a gente fala assim, tem que ter duas formas sempre de acessar, se for uma edificação que não seja terra, para acessar o superior. Então, é escada e elevador, ou escada e rampa e elevador, ou escada e plataformas. Tem duas formas, uma mecânica e uma não mecânica, porque se faltar energia, as pessoas conseguem sair dali. Então, é que Com a gente fala, certeza. acessibilidade são três pilares. Autonomia, conforto e segurança. Então, você vai ver que cada item da norma, eles pensaram realmente na autonomia, no conforto e na segurança, né? Vocês tiveram Uhum. acesso ao depoimento do dono da van sobre a acessibilidade das lojas ser burocracia e frescura? Ah, eu vi, eu coloquei lá no meu Instagram. Eu Nossa, eu fiquei vi, indignado. eu fiquei indignada. Eu relatei o que as leis e as normas falavam. Mesmo assim, tiveram pessoas que eu nunca tinham entrado no meu Instagram falando que eu devia estar ganhando dinheiro para falar mal do Luciano Hang. Nossa, gente. Aí, assim, eu expliquei, falei, olha, tem as leis e normas, então, que eu achei uma total falta de respeito ele ter feito aquilo, falar que deficiente visual é galinha tonta. Ah, Teve coisas no Stories que ele colocou do banheiro coletivo, que tem a barra do lado do espelho, né, no lavatório, que é para pessoa com mobilidade reduzida. Aí ele segura naquelas barras e ele simulou o ah. vômito. Pra que saiu essas barras? Pra eu vomitar? E vomitou, simulando vômito. Aí ele foi no box que eles exigem para criança e para pessoa com nanismo, falou, para que serve isso? Né? É porque ele não passa isso no dia a dia. Não passa. Eu falo que assim, a pessoa só vai ter uma vivência correta se ou ela é uma pessoa com deficiência ou ela tem contato, né? A Renata de hoje, que trabalha com acessibilidade, ó, ela acaba até olhando as coisas de outro jeito, né? Com certeza, com certeza. Né? Eu falo que desde o meu TFG, né, do último ano da faculdade para cá, muita coisa mudou, né, na visão da arquiteta Renata, né? Então eu achei uma total falta de respeito. Eu
coloquei no post, né, as leis, as normas que falam, aí teve pessoas falando que eu estava ganhando dinheiro com isso, e falando, então fala outros países que falam, que coloquem essas normas. Eu falei, é desenho universal. Eu falei, pilotage, por exemplo, surgiu no Japão, tá? E impedir as pessoas de caírem no vão do trem. Pilotage de alerta, Nossa, não pilotage sabia. direcional. Então foi, a origem foi lá, e eu comecei a citar, e a pessoa começou a debater aí a do. Eu esqueci o nome dela. É super, super simpática. Ela Aham, pegou eu e acho ela que eu falou sigo assim, ela. meu, vamos parar, né? Vamos parar. Se você só de questionar, se você tem interesse mesmo no assunto, você vai pesquisar na internet que a gente já te deu vários exemplos. Agora, se for debater por debater só para de vista errado, ela escreveu, o Luciano Hang fez um desserviço Com certeza. falando com a ignorância, porque ele tem leis, tem normas, muitas coisas falando sobre, e as normas, assim, deixa eu explicar, que muita gente acha que é exagero, a norma, a acessibilidade tem uma comissão que faz a norma, que é formado por técnicos, engenheiros e arquitetos e pessoas com deficiência. Então, nada que tem Com lá é certeza. jogado aleatório. Então, tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Pra você ver a importância do negócio, né? A acessibilidade não é brincadeira. Eu digo, nessa parte desse dono da van, eu, como pessoa com deficiência, não compro mais uns chicletes lá dentro. Perdeu o cliente. Ah, Eu eu não vou. escrevi assim no post, falei, se ele não aparecer publicamente, pedindo desculpa aos desrespeito que ele fez com as pessoas com deficiência, eu não vou ser uma pessoa que nunca vai consumir na loja dele. Aí eu acho que é Eu por isso que não, as não pessoas vou. falaram que eu estava ganhando dinheiro com isso. Pelo amor de Deus, gente, não dá. É muita ignorância. Muita ignorância mesmo. Eu achei um É... absurdo. Deixa eu ver se tem pergunta. Bom dia, Gleiciene. É um absurdo mesmo, um ignorante. Ele é um ignorante, né? Se, ainda- se a pessoa ainda quer saber e tem curiosidade de saber e pergunta por boa vontade, é uma coisa. Ele foi ignorante mesmo. É assim, o ponto de vista dele é certo, é aquele lado da pessoa empresária que só quer ver o lado do lucro, mas aí ele também está sendo assim ignorante porque olha, o que nem eu falei no começo, olha quantas pessoas têm deficiência hoje no Brasil, quantos idosos tem no Brasil. E não são só eles, são os acompanhantes também. Sim, Sim. tá deixando de entrar quantas pessoas nesse estabelecimento se não tiver acessível? Quantas lojas ele não tem, sabe? E ele também pode se tornar uma pessoa com deficiência. Não sei o que ele está falando, ele não sabe o dia de amanhã. Com certeza, que eu falei, acidentes acontecem, qualquer pessoa pode quebrar um braço, uma perna ou ficar com deficiência, né? Então a gente tem que pensar, não só no hoje, no amanhã, né? Por isso que eu falo, empatia, se pôr no lugar do outro, sempre respeito, né? Assim, a Mar perguntou aqui sobre o desenho universal. É possível projetar um lugar que contemple as necessidades de todas as pessoas? Ou você tem qual a dificuldade? Assim? Acho que deve ser um pouco complicado. Contemplar o cego, o cadeirante em um lugar só, né? Então, Como você faz isso? a norma já, na MBR 95 de 2015, ela já tenta abarcar o maior número de pessoas possíveis. Então, por exemplo, o deficiente visual não é complicado. Muita gente acha que é complicado, complicado não. É a sinalização. Então, é placa braille ao lado dele, tem o piso tátil. Só tomar cuidado de não ficar muito confuso o uso do piso tátil. Se for corredor estreito, essas coisas, né? O arquiteto, ao pegar o projeto ou a edificação já pronta, já pensar. Então, se for ficar confuso, usar o mapa tátil, né? Então, Uhum. não é difícil você pensar no deficiente visual e no deficiente físico. O que tem dificuldade é, por exemplo, o alcance visual e manual de uma pessoa sentada, a pessoa com nanismo. E a norma, uma falha da norma é essa. Ela pouco fala no nanismo. Ela só cita o nanismo
coletivo, que fala que tem que ter o box, né, com um Uhum. vaso sanitário menor. Então, assim, por exemplo, conversando com a Paula do Babados da Pequena, né, via Ah, direct, eu pus uma eu conversei, eu foto vi com esse uma Instagram. criança e uma criança e uma adolescente no bebedouro, né, e o bebedouro acessível. E eu falei que era acessível. Ela explicou para mim que para as pessoas com nanismo não é. Porque ela assim, eu consigo apertar o botão, mas eu não consigo me debruçar para tomar água, a não ser que Uhum. eu tenha acesso àqueles dispensers de copo no meu alcance para eu pegar um copo e tomar, senão eu não consigo tomar água. Com certeza. Então, A arquiteta... pode falar. o mais difícil é pensar, se a pessoa pensa, uma pessoa sentada ou uma criança tem o mesmo alcance manual e visual de uma pessoa canoniza. Não é. Então, o mais difícil é adequar para que esteja numa altura adequada para a pessoa em cadeira de rodas e uma pessoa com nanismo, por exemplo. Entendi. Aí fica mais difícil. A arquiteta aqui, Fabiana Amaral, está perguntando. Só existe uma loja da que está na lei. O que poderia ser feito, né? Com isso, quais os órgãos que poderiam ser comunicados? Quando eu vejo uma coisa errada em acessibilidade, eu procedo assim. Primeiro eu falo com o gestor da edificação. Não adiantou, eu vi que não fez. Vou na prefeitura, aí tem o CREA e o CAL, né? Que eles têm que fiscalizar isso também. E depois, você tentou tudo, não adiantou, o Ministério Público. É o que eu ia É, falar, é o MP, gente, não tem o como. Ministério Tem que Público. entrar. O Ministério Público, ele é o máximo na hierarquia, vamos falar assim, né? Você tentou, prefeitura tentou CAU e CREA, não adiantou, aí Ministério Público. Com certeza, porque assim, as pessoas elas só vão saber que a acessibilidade é importante quando sentir no bolso ou ter um processo nas costas, sabe? Gente que assim, Infelizmente. é que o pessoal fala, nossa, a gente fala em acessibilidade, o cliente fica questionando, fica questionando. Eu falo assim, como que eu procedo? Eu falo primeiro que é um bem que você faz para a sociedade. Todo mundo, uma hora, vai precisar de acessibilidade, né? Todo mundo vai envelhecer e todo mundo está sujeito a sofrer um acidente. Né? Mulheres ficam grávidas com a mobilidade reduzida. Adulto com criança de colo, né? Adulto com criança com carrinho de bebê. Então, eu falo sobre a quantidade de pessoas, né, com deficiência, pessoas idosas, as pessoas que acompanham, né, que são impactadas diretamente, né, que acompanham essas pessoas, né, e não adiantou, aí eu falo, olha, então, é uma lei federal, não, quando é estabelecimento comercial, a empresa fala assim, então, não adianta você ter a lei de cotas atendida se o ambiente não tá? Que a lei brasileira Aham. de inclusão fala que a não adaptação do ambiente é discriminação, é crime. Uhum, com Então eu vou certeza. falei Porque assim, assim, é igual eu. então a multa pode chegar, né? Eu falo o valor Daí das pesa no multas, né? E bolso, a né? pessoa assusta. É o Mas último assim, é igual você recurso, falou. Com certeza. É igual eu você falou falo da que é o lei de último recurso, cotas. né? Porque É complicado, não só quando adianta pesa no bolso. você tratar a pessoa com deficiência e não dar condição para ela fazer o trabalho dela e para ela tem que ter acesso a todos os ambientes, a não ser a casa de máquinas. Ela tem que conviver, né? O direito de vir e de conviver, né? Então, se você Com com certeza. deficiência não adapta, então aí a Lei Brasileira de Construção fala, a não adaptação da edificação é discriminação, é crime. Com certeza. E assim, é igual você falou da lei de cotas. Não adianta falar assim, a cada 100 funcionários, dois tem que ter deficiência. Sendo que você chega lá, joga a pessoa em qualquer lugar só para cumprir a lei e não ser punido, né? E também assim, tem empresa que às vezes vai contratar consultoria de RH e fala assim, então, eu queria só contratar deficiente visual, porque, lógico, a pessoa com deficiência física ocupa maior espaço, então a adaptação vai ser maior. Mas não pode fazer isso aí também não, viu? É discriminação. É discriminação, as pessoas Discriminação. não veem isso. E assim, o que você daria de conselho assim, para a acessibilidade ser maior propagada no ramo da arquitetura, assim, no seu tempo de atuação, o que você acha que falta?
Eu acho, tanto da população exigir, tá? Aham. Quanto o arquiteto se impor, né? Hoje eu gravei um vídeo falando da responsabilidade social e técnica do arquiteto, né, no IGTV, porque muitas vezes o cliente fala assim, olha, eu quero adaptar só para deficiente visual, Uhum. né? Aí eu falo assim, olha, se os seus ambientes não estão acessíveis para todas as pessoas de idade, né? Uhum. E muitas vezes eu escuto assim, põe como depósito sem permanência humana para provar, eu não aprovo. O arquiteto tem que se impor. Eu vou falar assim, olha, se você estiver fazendo isso, eu vou estar prejudicando as pessoas que precisam, né? Com certeza. São só 2 centímetros de diferença da norma de altura, de largura. Eu falo, 2 centímetros são muito para quem precisa. Então, assim, Com certeza. o profissional também, porque quanto mais ocorrer isso por parte do profissional, eles não vão ter para onde correr para ter um que assine para fazer errado, entendeu? Então, o Com profissional de certeza. arquitetura e engenharia civil tem que se impor. Falar assim, então, você vai estar prejudicando quem precisa. Eu não aceito. É, e assim, muitas vezes, você só vai dar valor quando você precisar, né? Ou quando algum familiar seu precisar. Daí você vai ver que tem mais escada do que rampa, tem piso tátil que dá na parede, não dá em nada. Bem O complicada piso a situação. tátil, que às vezes o pessoal faz os encontros do piso tátil, aí tem um número de piso tátil de alerta lá para sinalizar, sinalizar os encontros lá, número errado de piso de alerta, e então tenta. Ou o balcão muda de lugar, a pessoa não muda a trilha direcional e piso de alerta do lugar, aí a pessoa fica procurando informação lá, se é balcão, se é escada, e fica lá perdida no meio do nada, né? Então, né, gente, tem que pensar em tudo isso. Tem que pensar em tudo isso. E assim, você busca fazer cursos? Qual dica você daria para o estudante? Tem uma amiga minha que ela não pode estar aqui hoje, ela me pediu para fazer essa pergunta. Qual é a dica que ela gosta muito dessa área da acessibilidade? Aninha, se você estiver assistindo, se você vai assistir depois, lembre que eu estou falando de você. Qual é a dica para o estudante de arquitetura e urbanismo? Investir em cursos na área da acessibilidade. Me interessei pela área da arquitetura acessível na graduação. O que você daria de conselho assim? Então, eu indicaria, né? Hoje o CAL já está fazendo cursos, né? Só que são básicos na área de acessibilidade, tá? Lá no site do CAL tem, Uhum. né? No CAL de São Paulo. Infelizmente, eu conversei com colegas arquitetos de outros estados, tem outros estados que não fazem isso, tá? São Paulo está abrindo vários cursos, né, para os arquitetos se aperfeiçoarem, inclusive na área de acessibilidade, mas é um curso mais básico, né? Conhecer mesmo, visitar os locais das pessoas que fazem habilitação e reabilitação para as pessoas com deficiência, para saber as dificuldades dela, né? Que uma coisa é você só ler a norma, outra coisa é você saber mesmo lá conversar e quais são as dificuldades, né? E Vivenciar na fazer, prática né? mesmo, né? Vivenciar na prática, né? Tem livros, tem um livro chamado Desenho Universal da Silvana Cambiaghi, né? Tem alguns estados que já têm especialização, né? Habilidade. Eu procurei aqui em São Paulo especialização, não achei o que eu fiz, assim, né? Eu já tinha bastante conhecimento, né, na área de acessibilidade pelo meu TFG, porque foi como eu tive que ir em vários locais, eu entrevistei, eu conheci o espaço, o professor TFG fez eu seria o analisar o TCC da espaço, arquitetura? isso, TFG é Trabalho Final de Graduação. Aí o meu Ah, professor fez eu analisar todos os espaços que eu fui, né, se não tivesse planta para eu tirar foto ou desenhar, e ver, nossa. analisar circulação, alcance manual, vão de porta, ele fez eu analisar tudo. Então, assim, embora eu já tivesse um conhecimento bom por causa do TFG, o ano passado eu fiz um curso do Eduardo Ronquete, que é um online, né? Então, eu achei um curso bem bacana. Então, quem não tem a possibilidade, não tem no seu estado o curso de graduação, não, de especialização, né?
pós-graduação na área da acessibilidade. É um curso que eu acho que ele faz os vídeos, ele mostra, ele senta na cadeira de rodas, faz. Aí ele também veda os olhos, olha, então vamos Aham. pensar como um deficiente visual. Que Eu achei no piso fantástico. tátil, fazer para procurar mais informação. Aí ele faz lá, né, a vivência. Então, é um curso bem bacana, né? Tem apostila, tem alguns exemplos de trabalho que ele fez. Então, assim, também ajuda bastante. Esse Eduardo é o do Acessibilidade Aplicada, né? É esse? Eu tenho. Isso é da sociedade aplicada. Ah, eu adoro o conteúdo que ele é muito bom. Mas, assim, o que você está falando? Acho que na outra vez. No YouTube ele é o arquiteto que tem mais conteúdo de acessibilidade. Se você for procurar, é Renata ele. também tem que entrar no YouTube também, ou você já tem? Eu falo que é o arquiteto da acessibilidade no YouTube. E você já tem o canal no YouTube? Eu já ia chegar nesse Não, espaço eu abri o jabá, assim, canal, mas ainda que não as pessoas gravei os vídeos. que, que as pessoas que eu chamo. Pode falar. Então, eu abri o canal, mas ainda não gravei vídeos para lá, né? Tenho feito mais no Instagram mesmo e o IGTV, né? Então, os Uhum. posts, os IGTV. stories e o IGTV. Você estava falando lá dos 3 eixos que vocês arquitetos falam. É segurança? Eu acho que foi na outra live que estava travando. Eu acho importante repetir Isso. isso. Achei super legal. Acessibilidade é autonomia, conforto e segurança. Se não tiver essas três coisas, não está acessível. Então, se a pessoa não conseguir fazer as coisas sozinha, precisa de ajuda. Se não tiver seguro. Por isso que eu falo que a norma pensa em todo mundo, né? Porque a segurança é para todo mundo, né? Falar em determinada altura que tiver um degrau da escada ou a rampa, tem que ter o guarda-corpo, né? Então, ela está pensando, não é só o deficiente vai precisar do guarda-corpo, né? As grades laterais ou de alvenaria. Para todo mundo, para evitar, se ela perder o equilíbrio lá, cair pelas laterais, né? São esses três pilares: autonomia, conforto e segurança. Se não tiver faltando um, você já esquece, não está acessível. Não tem. Isso acaba com aquela coisa de, vou fazer por fazer, né? Então, se você não tem todos, você não está sendo acessível, né? Você não está possibilitando para todos o acesso, né? Não, não tá. Não tá. Tem que estar. Nossa, gente, é super Ter esses três interessante. pilares e falar, todos os ambientes têm que estar acessíveis, certo? Mas isso, aqui o que o cadeirante não vai entrar, porque ele não trabalha nesse ambiente. Não. Ele fala assim, todo ambiente que seja considerado coletivo, que reúna que tenha mais de uma pessoa, tem que estar acessível. Então, assim, tem vários itens da norma que leva a falar que todos os ambientes têm que estar acessível, exceto mesmo Nossa, que casa de legal, gente. máquinas, né? Oi, Milena. Milena entrou. Então, como que. Eu acho super legal isso. Como que você pensa em dar cursos sobre isso? Você tem ideia de criar algum curso? Porque eu acho super interessante os conteúdos Já que me você trouxe, né, para perguntaram, os arquitetos. já me perguntaram, já falaram para eu pensar, né? Que as pessoas falam que eu tenho facilidade em explicar de uma forma que todo mundo Muita entende. facilidade. Então, aí eu estou pensando sim, ainda não fiz, mas estou pensando sim em fazer cursos. Nossa, eu acho super interessante. Aí eu penso sim em fazer, né? Cursos para poder ensinar, né? Outras pessoas que se interessem. E eu acho legal também o arquiteto não está indo só pela parte da edificação, mas pela parte de conscientizar e fazer outras pessoas sentirem o que é a deficiência, né? Uhum. E por isso que até as pessoas falam que o perfil que eu faço apesar de eu ser arquiteta, é diferenciado, porque eu ponho outras coisas além só de norma e edificação, para tentar conscientizar as pessoas mesmo que é necessário. Sair da teoria, né? Sair da teoria.
E qual é a importância que a faculdade dá para arquitetura acessível na graduação? Assim, você se sentiu Ai, contemplada ou não? não, como muitas áreas da arquitetura, eu acho que a faculdade só dá uma pincelada. Na faculdade eu vi muito pouco. Eu vi o quê? Rotação de cadeira de rodas, banheiro acessível, inclinação de rampa, né? O que eu lembro de ter visto em acessibilidade na faculdade. Agora, coisas mais específicas, como alcance manual, de frente da pessoa em cadeira de rodas, a lateral, né, alcance manual da pessoa em pé, porque até o livro que se usa na faculdade, muitas falam uma arte de projetar em arquitetura, do Neufeld. Ele é Uhum. alemão. Então, o alcance manual que tem lá não é padrão do brasileiro. Então, eu até falo hoje para vocês, estudantes de arquitetura, vai fazer alguma coisa que precisa de alcance manual, alcance visual e estatura, tá? Usa a NBR 9050 de 2015. Isso, ela está para o padrão do brasileiro. É igual a Má falou aqui, o espaço inacessível é gente deficiente, né? O estrutural tem grande responsabilidade no que a pessoa com deficiência vai fazer, né? Isso. Sensacional, cara, Então, adorei esse assunto. eu falo que é uma área da arquitetura que é apaixonante mesmo, que você Apaixonante, eu já quero sair lida daqui e já começar a fazer diretamente com. arquitetura pra... Eu falo que você Sensacional. lida diretamente com o benefício das pessoas, que você uma área mais de responsabilidade social, né? Direta, eu falo, acessibilidade, né? Eu vi uma mensagem que você postou que a moça estava te elogiando. Eu acho que deve ser muito gratificante para o arquiteto especialista em acessibilidade você ver a emoção no olhar da pessoa assim. Agora eu posso ter acesso a tudo porque está acessível de acordo com as minhas necessidades, né? Com certeza, é uma satisfação assim, você saber, puxa, a pessoa vai conseguir fazer tudo sozinha, né? Sem Com certeza, é depender lindo, de achei ninguém, lindo. porque a pessoa com deficiência é uma pessoa como qualquer outra. E você tem que pensar assim: você gosta de ficar pedindo para os outros fazer as coisas para você? Ou você quer fazer as coisas sozinho? Então, por que que a Com pessoa certeza, com deficiência tem que passar por isso? Tem que ficar pedindo para as pessoas fazerem as coisas por ela, porque o espaço ou o equipamento não dá condição dela fazer as coisas sozinha. com certeza. Nossa, eu achei sensacional, gente. Quero sair daqui e já terminar minha faculdade de Direito e fazer arquitetura, porque é uma união muito incrível, sabe? Gostei pra caramba. Assim, quanto tempo faz que a gente tá aqui? Senão eu não consigo salvar depois. É que eu tô sem horário. Eu não lembro. A gente saiu tantas vezes. A gente Quantas saiu um são, monte será? de vezes. Não sei quanto tempo tem ainda. Eu também não sei. Mas assim, você gostaria de falar mais alguma coisa para finalizar? Eu brinco aqui que tem o espaço de jabá. Agora o espaço é seu. Divulga o seu Jabá. trabalho, mostra o que fala o que você quiser. O espaço é seu agora. Divulga o seu trabalho, fica à vontade. Não, para as pessoas pensarem, né, no tornar acessível, né, pela responsabilidade social. E comerciante, dono de empresa, vai ser melhor visto a sua empresa, você vai estar atraindo um maior público, não só as pessoas com deficiência e acompanhantes, as pessoas idosas, pessoas que se importam com responsabilidade social também. Então, é um Com certeza. benefício para muita gente. E se você pensa nisso, não vai sair tão caro, tá? É 1% a mais só, né, na construção e no projeto. E, né, quem quiser saber mais sobre acessibilidade, quiser me seguir, RL Arquitetura Acessibilidade no Instagram. Né? Gente, Lá eu sigam, ponho. sobe a hashtag lá nas postagens da Renata, faça um curso. Renata, faça um curso, porque eu achei sensacional, gente. Já comecem a mandar direct loucamente, assim, que cursos são sensacionais. Precisam instruir a pessoa Com a certeza. ter mais responsabilidade nesse sentido. Gente, eu gostaria muito de te agradecer pelo convite. Você vai voltar numa live sem travar para as pessoas. Porque muita gente que foi nas outras duas não voltou nessa.
Então, você vai voltar. Já fica o convite para a gente marcar outra vez para você voltar, porque as pessoas A precisam saber gente disso. Eu achei marca, sim. sensacional. Aprendi muito, 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 muito. Muito obrigado por você ter aceito meu convite. Fica para um próximo, já está convidada para um próximo, porque eu achei É, a gente o assunto marca. show. Obrigadão, viu? Obrigado Ah, pelo será que tem mais convite, alguma eu que pergunta aqui? Eu agradeço. não vi. Não. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Ah, depois vai ficar no YouTube essa live para quem quiser. Daí quem não, seu direito inclusivo lá para quem não sabe. Quem que eu vou fazer, a gente vai fazer uma nova para que a Renata volte. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tô saindo. Tchau, tchau, gente. Mais uma live. Amanhã tem. Ó, eu vou aproveitar para divulgar aqui. Amanhã vai ter com o Ricardo sobre turismo acessível. Tem tudo a ver com arquitetura. Não, o Ricardo é fera. Tchau, tchau, galera. Ricardo é fera. Vou desligar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Atalhos. Início. Meio. 9. Início. Início. VoiceOver desativado. VoiceOver ativado. Modo avião. Botão dado. Wi-Fi. Bluetooth. Mostra. iPhone. Faixa. Reproduzir. Próximo. Bloquear. Não perturbar. Brilho. Volume. Espelhar. Lanterna. Timer. Calculadora. Câmera. Selecionado. Gravação da tela.